Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus. Que dias maravilhosos temos vivido na Tua presença, Senhor. Desde o tempo da Páscoa, quantas coisas têm nos acontecido. Quanta bênção jorrada, derramada sobre nós. Obrigada, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Agradeço pela vida de cada um que está aqui, persistindo no aprofundamento da fé. Bom dia, meu irmão, minha irmã, mais uma vez do estacionamento. Estarmos com Jesus é sempre, como é possível, e nos dedicando, a fazer mais tempos possíveis na nossa vida de estarmos na presença de Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje, sendo o dia de São José de Anchieta, que tanto fez parte da história, da história da colonização. Tem um filme sobre o Padre José Anchieta, e como maravilhosa é a história desse padre espanhol que veio para o Brasil, e tão profundamente conectado com o Senhor, e que faz parte da nossa história, a história de todo o desenvolvimento do Brasil. E também, de modo muito, muito especial, hoje é o dia da bem-aventurada Virgem Maria, e as leituras vão nos mostrar como que Nossa Senhora, ela é mesmo a nossa mãe, como ela é mesmo nossa mãe verdadeiramente, como podemos lançar mão dela em todos os momentos da nossa vida, como nossa maior intercessora. E só para dar uma situada que eu acho importante, nós terminamos ali o tempo pascal, e vamos entrar para o tempo comum, estamos entrando no tempo comum. E só para fazer nos situar no calendário onde nós estamos, veja, na Páscoa nós iniciamos uma contagem. Essa contagem de 40 dias até domingo passado, que foi a ascensão do Senhor. Na verdade, a gente comemora no domingo, mas a verdadeira data que dá 40 dias é na quinta-feira que antecedeu o domingo passado, em que marcou a ascensão de Jesus ao céu. Esse domingo, então, 10 dias após os 40, 50 dias, contando de quinta-feira até o próximo domingo, que foi ontem, nós temos, completando os 50 dias da Páscoa, nós temos o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora. E contando de agora, de domingo, até mais 10 dias, ou seja, 60 dias então da Páscoa, nós temos então a celebração do corpo de Cristo, do Corpus Christi. E a gente então completa esse tempo tão importante, que a gente procura levar para a catequese, a gente procura falar sobre ele, porque é um tempo de aprofundamento. Então, as leituras que a igreja nos traz hoje, elas estão relacionadas com esse dia da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja. Muitos vão questionar sobre isso, Mas nós católicos muitas vezes não entendemos, mas mesmo sem entender, em algum momento o Espírito Santo nos dá a graça de compreender o lugar de Maria na igreja. Então, mesmo sendo muito questionados, creia com fé que Maria é Mãe de Deus e nossa. E as leituras que a igreja nos traz hoje, a primeira tem 2 leituras sugeridas. Eu optei por continuarmos em Atos, e está em Atos 1, do 12 ao 14,
O Salmo é o 86, entre parênteses 87, o Evangelho está no de João 19, do 25 ao 34. E o Espírito Santo que desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos e os discípulos que também estavam ali no cenáculo, como irmãos de Deus, irmãos de Jesus, né? O Espírito Santo nos toca hoje, dizendo que Maria é a casa de Deus. Maria é a casa de Deus. E se Deus habitou nela, nós também devemos habitar. E aí, então, a primeira leitura, ela é depois da ascensão de Jesus, essa leitura que está no início do livro de Atos. São Lucas vai nos falar depois da ascensão de Jesus, né? Que então, conforme Jesus havia pedido, eles voltaram para Jerusalém e foram se unir no cenáculo. Estando ali no cenáculo, eles entraram em profunda oração, como Jesus havia pedido. E olha, a palavra fala, todos perseveraram na oração. Perseveraram, não é assim, estiveram aquele dia. Não, eles perseveraram. Perseverar nos dá a ideia de continuidade, de hábito, né? De estar constantemente naquela ação. E todos então perseveraram na oração. Os apóstolos em unidade, em oração. Veja que tudo que nos acontece, que presenciamos, que lemos nas Santas Escrituras, são inspiração e modelo para a nossa vida. Então, ali Jesus estava, como Jesus pede a eles que perseverassem em oração, Deus está nos dizendo, olha, o meu filho é seu modelo. Então, obedeça e esteja como ele desejava, né? Então, foi isso que ali eles fizeram e experimentaram também, né? Uma unidade na oração. Nossos grupos de oração, hoje mesmo tem grupo de oração aqui na cidade administrativa, glória a Deus, e eu estarei lá me alimentando dessa palavra. Então, o Senhor, Ele incentivou a unidade daqueles que caminhavam com Ele para nos ensinar que nós devemos caminhar na unidade da oração. E a presença de Nossa Senhora é muito forte, porque com o passar do tempo, Nossa Senhora nos trouxe o pedido de rezarmos o terço. Então, a presença de Nossa Senhora neste momento de unidade na oração nos revela como como são importantes os pedidos dela para nós. Porque ela é bem-aventurada. Então, ela também é modelo, ela também é exemplo. E nos faz um pedido, não é um convite, é um pedido de rezarmos o terço. Eu estou procurando estabelecer, perseverar neste hábito na minha vida. Não é fácil, porque o terço é das maiores armas contra Satanás. Vários livros de padres, né, exorcistas, eles falam que o demônio declara que aquele terço de Nossa Senhora rezado com fé, eles odeiam. E se Satanás odeia, é lá que nós devemos estar, na oração, que afasta o mal da nossa vida, que nos faz separar do mundo, né? Não queremos estar nesse mundo, queremos nos preparar para o mundo, para o céu, o mundo celestial que Deus preparou para nós, que Jesus foi para preparar para nós. E então, essa passagem da primeira leitura, ela vai nos trazer a importância, primeiro, da unidade em oração, perseverar na oração, rezar junto com Maria. Eles rezavam junto com Maria. E que ali, na presença daqueles, que ali, os apóstolos que estavam ali, outros discípulos também estavam. E aqui está declarado, irmãos de Jesus.
Esses outros discípulos declarados como irmãos no Evangelho, nós vamos ver que irmãos são esses, porque a primeira leitura, ela vai usar o nome de irmãos, e muitas vezes somos questionados por isso, que Jesus tinha outros irmãos, sem cabimento nenhum, né? Uma afirmação dessa. Somos irmãos sim de Jesus, e ali os discípulos também eram irmãos de Jesus, já declarado como irmãos, porque aos pés da cruz, o Evangelho vai nos dizer, Jesus entrega a humanidade na pessoa de João, a Nossa Senhora. Mulher, eis o teu filho. Ele está dizendo, Nossa Senhora, eis o teu filho. E na pessoa de João, ele entrega a humanidade. Nós somos seus filhos, portanto, instituídos pelo próprio Jesus como irmãos dele. Filho, eis a tua mãe. Então, ali está selada a nossa maternidade diante de Nossa Senhora e nossa irmandade uns com os outros. Por isso a Bíblia fala, né? E outros irmãos dele, sim, somos todos irmãos. Todos que estavam ali já haviam sido entregues, né? Porque a primeira leitura, ela no tempo, ela está se passando após o Evangelho, né? Então no Evangelho vai falar da crucificação no momento em que Jesus nos entrega a Nossa Senhora. Então tenhamos certeza disso, né? E como ela é nosso exemplo e como ela nos pede para rezarmos, né? Pelas almas, para rezarmos o terço, né? Rezarmos pelas intenções, por intenção das almas, né? A gente então deseja e pede que a gente reze na presença de Nossa Senhora, assim como aqueles apóstolos rezaram conforme o pedido de Jesus. Vamos entender nossa fé. Não vamos ser um católico de banco que entra na missa, sai da missa e não se transforma. A nossa vida não é ir à missa aos domingos. A missa é uma conclusão de uma semana na graça, na presença do Senhor. Vamos crer nisso, porque foi o próprio Deus que nos pediu. E como então ele nos mostra que Nossa Senhora é o nosso exemplo de unidade, de oração, de perseverança, de unidade com os irmãos. E ali também, rezar com Nossa Senhora tem grande poder. Grande poder. Nossa Senhora, ela nos une como mãe, né? Ela nos une como filhos, sendo nossa mãe. Uau! Por quê? Porque ela foi escolhida e bem-aventurada. Ela é casa de Deus. Maria é casa de Deus. Glória a Deus, que lindo! Vamos rezar o terço? Vamos fazer um propósito de pelo menos assim, vamos tentar rezar todos os dias, mas enquanto não conseguimos, não vamos perder uma chance. Gente, eu rezei o terço com Miguel ontem em 18 minutos. O que é 18 minutos de vídeo rolando para cima no celular? 18 minutos nós temos, 20 minutos nós temos para entregar a Nossa Senhora, para ela falar assim, como nas bodas de Caná, né? Filho, tá faltando para eles. Ai, que lindo. E o Salmo então vai nos dizer, o Senhor ama a cidade que fundou, Sião. Ali no Antigo Testamento, né, a cidade de Deus era a cidade de Sião, porque foi o próprio Altíssimo que fundou Sião. Todas as minhas fontes se acham em ti. É o que o Salmo vai nos dizer. Todas as fontes jorram de Deus. E ali é materializado na cidade de Sião, né? Tudo em nós vem de Deus. E olha só, ali Deus estava, Deus, ele amava, né? A sua cidade, a cidade que ele escolheu, Sião. E aqui Jesus, no tempo de Jesus,
ele escolhe Jerusalém como a sua cidade, a sua referência. Então, por isso ele fala, volta para Jerusalém, vai se alimentar da fonte para que você persevere. Alimenta, se fortifica na fonte. E era isso que Deus também era isso que Deus também apresentava para os judeus da época, né? Se alimenta na fonte, que ali era Sião. E o Evangelho, então, vai nos dizer, de modo muito, muito maravilhoso, todas as leituras é para nos mostrar que Nossa Senhora é a bem-aventurada e ela é mãe da igreja. Ela é base da igreja. Ela está junto com aquele que fundou, com aquele que criou, que desejou, né? Com os seus ensinamentos, né? Ele instituiu. E aí, o que vai dizer aqui o Evangelho? Jesus vê aos seus pés, ele vê, e Jesus então vê sua mãe ao lado do seu discípulo amado. O amor vê os amados. O amor vê aqueles que mais o amou. A sua mãe, aqui na terra, né? A sua mãe e seu discípulo amado, que já sabemos que é João, né? Então, aos pés da cruz, ele vê. Então, Nossa Senhora, sua mãe e João, que Jesus tanto amava. Jesus tanto amava João, que ali aos pés da cruz representa toda a humanidade. Ai, gente, o discípulo que Jesus tanto amava éramos nós, na pessoa de João. Ai, que beleza, que coisa linda. E então, Jesus entrega. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. E aqui não faz parte do Evangelho, mas no final vai dizer, e João levou Maria para sua casa. A humanidade deve levar Nossa Senhora para sua casa. Nossa Senhora deve ser acolhida na nossa casa. Porque foi Jesus que disse. E João cuidou dela, a humanidade deve cuidar dela, para que ela cuide de nós e nos proteja. Uau! E então, nos entregando a Nossa Senhora, Jesus então se entrega a Deus. Ele dá o seu último suspiro, né? E se entrega a Deus. Ai, meu Deus. Então, nós agradecemos, somos gratos a Deus por nos entregar Nossa Senhora, por nos entregar uma mãe, e pedimos a ela que cuide de nós, como uma mãe. Se você está com dificuldade de entender que Nossa Senhora é nossa mãe, tente olhar primeiro para o que é ser mãe, para você, na sua vida. Qual é a sua relação com a maternidade? Talvez estamos tão feridos na maternidade que não conseguimos entender que aquele que mais nos amou nos entregou uma mãe. Eita, ai. E aí tudo está consumado. Tudo está consumado. Era o último ato que Jesus precisava fazer. Entregar Nossa Senhora à humanidade. Meu Deus. Então, a partir dali, a partir dessa entrega da maternidade verdadeira para nós e da morte de Jesus, como último ato ele nos entregou Nossa Senhora, e da morte na cruz, e para que tivessem certeza que ele estava morto, uma lança entrou no seu peito e dali jorrou água e sangue. Já morto, Jesus nos banha com a água que purifica e o sangue que santifica.
O sangue de Jesus nos santifica. Gente, pensa o tanto que Jesus já tinha sangrado no Calvário. O tanto que Jesus já tinha sangrado com o flagelo, com tanta dor, com tanto ferimento. Dali jorra ainda sangue. Ele deu todo o resto que ele tinha por nós. O sangue mostra o sacrifício e o sacrifício nos santifica. Isso é hoje uma fórmula para nós. Todo o nosso sacrifício santifica, então devemos agradecer a Deus. Todo o sacrifício que estamos passando, toda dor que estamos passando, porque isso santifica. E então, ele entregando sua vida por nós, sua mãe por nós, ele nos acolhe, ele nos deseja, ele nos pede para sermos seguidores do seu exemplo, né? E que maravilha. Por isso Nossa Senhora é a bem-aventurada Virgem Maria e Mãe da Igreja. Virgem antes, durante e depois. Permaneceu virgem, não teve outros filhos, a não ser nós, acolhidos e adotados por Jesus. Glória a Deus, que palavra mais linda de hoje. Desculpem o longo tempo, mas não tínhamos como falar pouco. Aliás, muito mais poderíamos falar sobre a graça de termos uma mãe que é casa de Deus, uma mãe que é a arca da aliança que carrega o tesouro, que o inferno treme diante dela. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora te toque hoje, irmão. Toque hoje. Não importa qual aparição você é devoto. O que importa é que ela é mãe e que ela nos pediu para rezar. Rezar em unidade e rezar o terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.